vou começar, né, o plano deles para 2022. Olha, por coincidência aqui, essa capa fui eu que fiz mais cedo, e esse gráfico é um gráfico até real. É um gráfico das eleições municipais de 2020, geral, que falam sobre um grande índice de abstenção. Aqui está só a abstenção, mas quando essa abstenção desse gráfico é somada, esse gráfico real, tá? Aliás, a fonte é a própria Justiça Eleitoral. Quando você soma esse gráfico da abstenção à questão do nulos e brancos, a coisa fica assustadora. Você chega a mais de 35%, chega às vezes até 50% em determinadas capitais. Essa é a grande estratégia de quem não tem público. Se você não tem seguidores, se você não tem adeptos, como é que você trabalha? Você trabalha para conquistá-los? Não. Você trabalha para dissuadir os adeptos, os seguidores, os inscritos, os apoiadores e os eleitores do teu oponente. Essa será a grande estratégia de 2022, já está em prática e ela atua em dois pontos. Primeiro, eu vou passar aqui para a gente ter algum fato, né? E o conteúdo que eu conversar aqui com você está aqui no canal Pátria Digital, está no Pátria Digital, no portal de notícias. Eleições de São Paulo têm índice de abstenção recorde e favorece a esquerda. Vamos lembrar, né? A eleição municipal foi aquela, houve uma grande falta de expertise para colocar um candidato de direita, meu Deus do céu. E acabou que as pessoas foram apresentadas a dois candidatos. Eu vou ser bem respeitoso, é Natal, né? Mas muito inusitados, vamos usar essa palavra, que foi o já não está mais entre nós aqui o Covas e o não desejável Boulos, né? Olha só o que o povo de São Paulo teve que decidir. É um negócio muito complicado. Ou se um erro de estratégia terrível em não apresentar um candidato genuinamente que representasse os nossos anseios. O candidato da direita é um cara que persegue comerciante, imagina. Um cara 100% Estado, era o cara que se apresentava. Eu tive uma dificuldade enorme, inclusive disse, olha, na última etapa nós vamos aí, mas é ruim. É porque os outros eram péssimos. E deixou realmente a situação da população do estado, do município de São Paulo, da capital, numa situação muito difícil. Mas o que é importante aqui é entender o que aconteceu. O fato de você não ter bons nomes e da campanha negativa que foi feita em cima dos candidatos ofertados fez com que muitas pessoas desistissem e não acreditassem mais no próprio pleito eleitoral. E isso atrapalhou bastante. Por quê? Enquanto que o cidadão de bem está preocupado em colocar comida na mesa, filho na escola e seguir o seu caminho gerando riqueza para si e para a sociedade, a esquerda trabalha sugando todo o complexo social, né? Desde a produção até a boa vontade das pessoas. E aí o que acontece nesse cenário? Enquanto o camarada de bem está aqui torcendo para que alguém apareça efetivamente para resolver o problema, né, e ele possa seguir o caminho com um Estado que interfira cada vez menos nas suas atividades, o outro lado quer que o Estado cresça. E aí surge uma série de pessoas, inclusive pagas, associações, sindicatos, grupos organizados, ONGs, MSTs da vida, M não sei o que, TTs e por aí vai, da vida, tetetas, né, da vida, para, de forma organizada, contratar a militância. O significado disso é o seguinte: enquanto o cidadão de bem se dá o luxo de não ter esperança e dizer assim, enquanto o cidadão de bem vai lá, tá? Enquanto o cidadão de bem vai lá e pula fora, porque diz assim, meu amigo, eu só quero trabalhar e ter minha vida, vem os outros camaradas pagos para estar lá. Olha só o problema. Olha só o problema. Porque o outro lado está pago, pessoal. E você talvez se acha... Você não, que aqui no canal, até pela pesquisa aqui, você já entendeu a importância de votar.
Então, uma das grandes ferramentas que a esquerda tem por não ter público é dissuadir o cidadão que simplesmente quer o melhor para os seus familiares e para os seus, efetivamente, ele vai lá e diz assim, olha, como eu não acredito nisso, já está tudo tomado mesmo, eu não vou votar. E com isso, você acaba, sem querer, votando na esquerda. A soma dos votos brancos... Pelo início aqui, a eleição municipal de São Paulo registrou um recorde do índice de abstenção. 2.632.000 pessoas. Ou seja, 29, quase 30% das pessoas simplesmente não foram votar. Só que calma, isso é só uma etapa. Tá? Isso é só uma etapa. 30% das pessoas não foram votar. E tem um número ainda que vai passar de 40%, somando-se a esse, que votaram brancos e nulos por não ter expectativa sobre os outros candidatos ou sobre o próprio sistema. Quase metade das pessoas. Quando você soma isso, aqui a maioria dessas pessoas simplesmente não apoiava os dois candidatos de esquerda conhecida, você entende que a maioria que não foi votar simplesmente são aqueles que esperavam a mudança, o empreendedorismo por parte dos candidatos. E aí, meu amigo, foi o desastre do estado de São Paulo, do município de São Paulo. Só que isso se replicou em vários outros estados e tem sido a estratégia, a percepção desde então. Vamos lá. A soma dos votos brancos e nulos e abstenções foi superior ao número de votos obtidos pelo prefeito. Ou seja, quem ganhou para prefeito, que foi o Covas, teve menos votos do que os que decidiram. Aliás, recolocar. O candidato que venceu, que foi o Covas, teve menos votos do que as pessoas que decidiram não ir votar. Estou colocando errado. O Covas teve o número de votos, mas mais pessoas decidiram não votar ou votaram brancos e nulos. Pronto, ficou correto. Então daí você... É o cansaço, pessoal. Aí você entende o porquê que a abstenção é tão importante para a esquerda. E o porquê, enquanto nós estamos celebrando as ruas e a realidade, nós lotamos as ruas e a realidade, essa turma trabalha para dissuadir o espírito do brasileiro. Porque eles não vão conquistar as pessoas. Então eles trabalham para que você fique cada vez mais afastado do processo. Calma, que eu vou dizer, essa é apenas uma das formas. Tá? Mas a gente vai conversar mais. Com 100% das urnas apuradas pelo TSE, o Tucano obteve 3.170.000 votos, o equivalente a 59% dos votos válidos. Boulos teve 2 milhões, né? E votos nulos foram 600 e brancos 273. Quase aqui 900 mil votos, né? E a abstenção 2 milhões. Ou seja, a soma de abstenção nulos e brancos foi maior, né? Foi quase 4 milhões, né? Só somar rápido aqui. 2.700 com 900, 3 milhões e 600, 3 milhões e meio contra 369 do Covas. Entenda a diferença que faz você ir decidir o futuro da sua cidade, do seu estado ou do seu país. E que quando você não exerce esse direito, você atribui àqueles que você não concorda a eleição. É muito simples entender esse processo. Tá aqui embaixo. Poxa, o pessoal fez o trabalho por mim, pessoal. Eu fazendo conta, ó. Somados, os não votos chegam a 3.649.000. Pelo menos eu acertei, né? Era da área de exatas. Depois que eu mudei. No total, 33.500.000 eleitores estavam aptos a votar no estado de São Paulo, sendo que 9 milhões, quase 9 milhões, quase 30%, 29,29%, não foram votar. Né? Então veja aí o tamanho do problema que é o não voto. E essa é a principal estratégia que está sendo
vamos dizer assim, impulsionada, né, para 2022. Calma que aí eu vou explicar mais um pouquinho aqui. Essa mesma estratégia teve efeito no Chile, ó, alta de abstenção. Olha como a coisa vai se aproximando. Com alta abstenção, o resultado da eleição no Chile vai representar a minoria. Ou seja, quem elegeu o presidente do Chile, o novo presidente, foi a desilusão do chileno, que ao não comparecer para mudar aquilo que estava ocorrendo, facilitou para que aqueles que não pensam como a maioria ganhassem a eleição. No primeiro turno, Gabriel Boric recebeu 25,82% dos votos, enquanto José Antônio Castro ficou em primeiro lugar com 27%, foi de virada. A abstenção representa cerca de 47%, o que também demonstra uma queda ao atual governo. O fato da direita não ter conseguido mais de 30% do primeiro turno é reflexo de um certo desalento devido à questão da saúde pública e à retração econômica. Não é só isso, não. A esquerda militante, enquanto era todo mundo fica em casa, a esquerda que tem permissão, aí a gente vai chegar na parte séria, que tem a permissão para agir, circular, fazer o que quiser, tocar fogo na estátua, no pneu, quebrar vidraço, eles têm permissão para isso. E nada pega para eles, eles dominaram o cenário político, o que tornou as pessoas ainda mais com mais dissabor sobre o momento político lá do Chile. O resultado vai representar uma minoria chilena, conclui. Ou seja, quem venceu as eleições no Chile? A minoria organizada. Aliás, essa é uma estratégia da esquerda. Hong Kong tem alta abstenção em eleições com novas regras. Calma que eu vou ter que fazer um fechamento sobre como você chega nessa dissuasão da população, do cidadão. Eu falo cidadão de bem, é o cidadão comum, pessoal. Tá? Que não está envolvido, não está engajado politicamente, enfim. Novo sistema imposto por Pequim reduz cadeiras eleitas diretamente e controla quem se candidatar, quem pode se candidatar. Aí vai ter o mesmo efeito lá em Hong Kong, a mesma história. Tá? E não, aí aqui não precisa. Aliás, esse aqui é quando a gente vai falar agora do reflexo. Pois bem, o que está desestimulando as pessoas? Todas as medidas que estão sendo tomadas, vamos lá, a reflexão. Todas as medidas que estão sendo tomadas e que são de cunho a atender a maioria, não são sequer ouvidas. Com isso, as pessoas vão ficando com menos expectativa de que a solução venha pela via política. Então, se determina, por exemplo, a questão dos imunizantes ou daquele passaporte. A maioria absoluta da população, em enquetes e tudo mais, é a favor de que cada um cuide da sua vida e que possa existir a questão do imunizante, mas a pessoa decide se quer ou não. Já uma minoria histérica, gritona, e as autoridades empurram para decidir por você o que é bom para todo mundo, mesmo que, teoricamente, nós estejamos em uma democracia. Isso vai tirando a expectativa das pessoas. Outras questões, como defender também a própria liberdade, como o que nós vimos nessa situação, e aqui eu estou fazendo referência, ó, pousada interditada em Fernando de Noronha reabre parcialmente, diz respeito, não só essa, como outras cenas que nós vimos na internet, de pessoas que não querem se submeter à tirania do Estado e querem decidir, olha, eu já tive a questão de saúde pública, segundo a ciência de verdade, eu já estou com mais proteção do que inocular uma substância sintetizada. E eu não quero. Já é a discricionalidade de cada indivíduo. Deveria ser assim na sociedade. Você poder mandar no seu corpo, na sua casa, naquilo que é seu. E nós vimos aquelas cenas deploráveis. Eu não trouxe essas cenas aqui, até porque é época de Natal e tudo mais, né, do camarada lá tendo a sua pousada fechada. E no final resolveu. Eu sei que tem muita gente, inclusive, que celebrou. Eu não consigo nem defender aquela situação. Porque no final saiu todo mundo celebrando, porque o governo acabou atuando, o ministro ligou e tudo mais, mas ninguém quer falar de como foi resolvido. Você sabe como resolveu? Sabe como é que a urgência resolveu? O camarada foi ele, a esposa dele, e
contra a sua vontade pessoal, mas para não passar fome e perder o seu negócio, se imunizaram. Eu não estou aqui decidindo se a pessoa deve ou não. É cada um, meu amigo, você quer, vai lá, é o direito seu de fazer ou não. Mas a forma com que a tirania do Estado está impondo e como a minoria organizada ou alienada impõe isso, desestimula aqueles que querem lutar pelo bem. Porque mesmo sabendo que nós somos a maioria, parece que não, aquele sentimento de que não se ganha uma. Da mesma forma, e esse é um aspecto sério que nós temos que retomar em 2022, o fato de nós deixarmos para trás aqueles que estavam lutando pelos mesmos objetivos que nós, também desestimula que novos possam se juntar à nossa própria luta. A gente vai conversar mais em 2022 sobre isso, que é bastante polêmico, porque tem sempre os fanzocas que mais atrapalham do que ajudam. E a gente vai precisar desenvolver um raciocínio para a pessoa minimamente entender o nível da estupidez que ela está cometendo em criticar quem requisita o apoio. Estou falando do apoio pessoal, tá? Do apoio de expressão, para que pessoas possam ser porta-vozes do desejo da maioria. Nós simplesmente deveríamos encontrar isso no meio político, mas o meio político atual simplesmente fecha os olhos depois da eleição e se preocupa com os orçamentos. E a população fica esperando o próximo pleito eleitoral para se manifestar novamente. Isso cria uma falta de perspectiva e uma perda de esperança por parte da população de que ir votar vai mudar alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é exatamente o que o sistema quer. Te convencer de que não vale a pena lutar, porque tudo permanecerá igual. Eu vou dizer, só tem uma forma de o sistema que oprime prosperar. É que os bons cruzem os braços. Não sejamos nós os responsáveis por essa questão. Vamos continuar na luta, independente das pequenas ou médias vitórias, mas pelo objetivo final, lembrando diariamente o porquê nós fazemos isso, que é pelo nosso direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito ao respeito à própria Constituição, onde lá está prevista no artigo 5º e os seus diversos desdobramentos na Constituição, os nossos direitos e garantias fundamentais. Esses sim estão sendo usurpados pela tirania de quem temporariamente comanda o sistema. Temporariamente. E se nós sim arrefecermos, se nós diminuirmos a temperatura do nosso lado, pessoal, sobrevive o inimigo. Sobrevive não, prospera. Nós aqui estamos em modo de sobrevivência. Hoje nós estamos diante, inclusive, de um processo de anomalia sobre as funções e responsabilidades de cada poder do tripé, né, que compõe a nossa democracia, executivo, legislativo e judiciário, onde o próprio legislativo, o próprio judiciário deixa de ser alguém que julga a partir da lei para julgar a própria lei. Quem não consegue perceber a gravidade desse momento e vai cruzar os braços ao invés de lutar para que nós possamos devolver minimamente a condição de normalidade que nós já tivemos em tempos recentes, não contribui com a própria sociedade. Então, nós temos uma espécie de mantra aqui eu digo mantra, mas na verdade é uma frase de impacto aqui, algo que a gente tem que repetir a cada live, que é o hashtag Troca Tudo em 22. E eu tenho que somar algo que a gente percebe hoje que é a estratégia do inimigo, nós vamos precisar somar algo a isso. Que além do Troca Tudo em 2022, aconteça o que acontecer, não importa as notícias, as pessoas, aconteça o que acontecer. E eu vou precisar te lembrar disso. Exerça o seu direito de votar em 2022. Não interessa se estão fazendo parecer que o processo é confiável ou não. Mesmo se você confia ou não, compareça. Porque tudo o que a turma do outro lado quer é que você desista de exercer a sua própria cidadania. Independente do que você pensa, e isso eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar agora. Só existe dentro do processo democrático atual
um único momento onde você é instado a participar ativamente do processo democrático brasileiro. Só tem esse. Tudo que vou te contar é florido. Vai se falar muito em democracia e eu sou a favor da democracia. Mas, efetivamente, você e eu, que somos cidadãos comuns, só somos instados a dar o nosso pitaco uma única vez dentro desse processo, que é de 4 em 4 anos, seja a cada 4 anos nas eleições gerais ou a cada 4 anos nas eleições municipais. Não abra mão, sob qualquer hipótese, de exercer esse seu direito. Vá lá e vote. Nem que seja, desculpa falar isso, naquilo que você considera menos pior. Porque eu ainda vou te dizer mais. Se você desiste, no caso das eleições gerais, não tem menos pior. Eu estou falando porque fiz referência à Prefeitura de São Paulo em 2020. Ali era o menos pior. No caso de 2022, nós temos o melhor. Aliás, já elegemos em 2018 e vamos reeleger. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vá lá e vote em 2022. Porque quando você não exerce o seu direito de escolha, vai alguém lá e escolhe por você.